Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita aí que o programa hoje está uma bênção. Não vai perder nenhum quadro, não sai daí, pode parar, se ajeita, você não vai perder o programa de hoje, que Deus vai falar muito com você. Tem os quadros que você já conhece, mas já dá o like aí, já dá o like, compartilha para o grupo da família, para o grupo do trabalho, para o grupo dos amigos. Enfim, Deus preparou e separou esse tempo para a gente ser edificado. Então já vamos tomar o nosso assento para a gente já ver o primeiro quadro. O podcast hoje está muito bom, vamos assistir. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro tão especial. Toda semana eu recebo aqui um convidado para a gente falar sobre a palavra do Senhor ou sobre algum assunto que vai nos edificar. E hoje eu tenho o privilégio, tenho a honra de receber o nosso irmão em Cristo, o nosso obreiro Flávio Chrysler. Aperta a minha mão aqui. Estouzão. Seja bem-vindo, paz do Senhor. Cumprimento o pessoal aí. Pessoal, prazerzão estar aqui. Creio que a gente vai ter um programa bem legal, um papo bem bom hoje, bem divertido. Que bom. Flávio, só para o pessoal te conhecer, já vou falar de cara, ele é o esposo da nossa querida Adria, que faz o programa aqui para nós. Daqui a pouquinho ele fala sobre isso, mas Flávio, só para o pessoal te conhecer mais, duas perguntinhas. De onde você veio, de qual cidade e qual a sua profissão, para a gente já dar início aqui ao nosso bate-papo. Então, eu sou natural de João Pinheiro, eu moro aqui em Patrocínio desde o mês de dezembro, né? Eu e a Adria, a gente se casou, fazendo um mês hoje, né? Um mês hoje, que legal, que bacana. Um mês de casados hoje e, como disse, eu mudei para Patrocínio em dezembro. E eu sempre morei em João Pinheiro, eu congregava na comunidade cristã Transformados de João Pinheiro. Legal. Qual o nome do pastor? Pastor Emerson. Manda um abraço para ele para nós. Mandarei. E fiquei 10, 11 anos da minha vida congregando naquela igreja, até que eu vim para Patrocínio e já vim aqui para Ágape. E a sua profissão? Para o pessoal te conhecer, né? Eu sou analista de dados, eu trabalho numa empresa chamada IDS, uma empresa lá do Paraná, e é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de softwares voltado para a gestão pública. Sim, sim. E aproveitando essa profissão do Flávio, hoje nós iremos bater um papo muito interessante sobre como que a internet pode influenciar na vida cotidiana do cristão. Então nós vamos bater um papo sobre isso. Nós sabemos que nós estamos na era da modernidade, praticamente quase todo mundo tem acesso à internet, tem celular, e muitos só veem o lado negativo da internet. Cuidado, poxa, tem pessoas se desviando, e hoje nós vamos falar sobre isso. Flávio, então, de cara aqui, como que a internet pode auxiliar o cristão no cotidiano, já que a gente sabe que tem um lado negativo, mas hoje vamos falar do lado positivo. Na sua opinião, você que domina bem essa área, como que a internet pode auxiliar o dia a dia do servo de Deus? Pastor, como você bem disse, a internet, a gente tem um acesso muito fácil a absolutamente todo tipo de informação, né? Então ela seja boa, seja ruim. Infelizmente, se a gente não tiver cuidado, nós podemos sofrer algum tipo de fraude, algum tipo de calote relacionado ao acesso à internet, né? Mas a gente não quer olhar para esse lado ruim, a gente quer olhar para o lado bom e como ela pode facilitar a vida do cristão. E uma forma bem prática da gente observar isso é, por exemplo, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, por exemplo... pela internet. Exatamente. Ele está sendo transmitido pela internet, ele vai ser disponibilizado e é muito fácil de qualquer pessoa ter acesso a essas informações que a gente está tendo. É bem bacana, ele vai ser disponibilizado, por exemplo, no YouTube. Verdade. Lá no YouTube, uma pessoa lá na China, que é um país que o evangelho tem muita dificuldade para entrar, ela vai lá nesse link, acessa o nosso bate-papo, a gente está conversando em português, ela coloca a legenda lá no idioma nativo deles e eles vão ter acesso a isso que a gente está conversando. Verdade. Então, todo tipo de conteúdo produzido na internet tem uma disseminação muito fácil e muito rápida. A gente, infelizmente, tem, por exemplo, aquele acidente na semana passada que teve do avião, né? Então, se no momento que aquele acidente aconteceu, aquela informação já chegou aqui pra gente no interior de Minas Gerais. Meia hora já tinha vídeo. É muito rápido. Então, todo esse conteúdo que a gente produz, esse conteúdo cristão, esse bate-papo cristão, quando a gente posta
alguma coisa no YouTube, até tem pessoas que têm chamado, por exemplo, para fazer postagem no TikTok. Deus dá a palavra à pessoa e fala, olha, eu estou te chamando para isso, te levantando para isso, a pessoa se torna talvez um Instagramer cristão, postando conteúdo cristão, e ela está atingindo. Isso é uma forma de evangelismo. Flávio, eu todos os dias, de segunda a sexta, eu coloco lá 1 minuto com Deus. Eu comecei fazendo ator, mas hoje aquilo tem um alcance fora do normal, ou seja, eu estou usando a internet positivamente. Isso é legal, porque às vezes a gente não tem noção de como esse conteúdo, do quanto, na verdade, ele é disseminado, né? Então, eu tenho certeza que o senhor, talvez em algum momento, já deve ter recebido algum comentário do tipo, uma pessoa que você nunca viu na vida, talvez nunca conversou. Não, aquilo aumentou meus seguidores. Isso. E se eu atrasar 10 minutos, pastor, cadê o vídeo? O pessoal fica esperando a mensagem do dia, né, Flávio? Então, assim, levando isso tudo em consideração, a gente observa que a internet é um ótimo meio de disseminar conteúdo cristão, de alcançar pessoas. É claro que com um bom direcionamento, né, um bom conteúdo, não é sair falando qualquer obrinha, né? Claro. Porque a gente tem que ter cuidado também para não ser pedra de tropeço na vida de alguém, né? Eu posso falar uma besteira, postar uma besteira, da mesma forma que o que é bom alcança rápido as pessoas, o que é ruim também chega, né? Verdade. A gente tem que saber filtrar também o conteúdo que a gente absorve ali, né? Senão a gente vai... É aquela questão do vento de doutrina, eu vejo um falando uma coisa, eu vejo outro falando outra, quem que eu vou acreditar, quem que tá certo, quem que não tá. A gente tem que ter uma boa base, né? É a base que a gente tem, filtro, a palavra. Discernimento. Uma vez, Flávio, eu vi uma ilustração que abriu muito a minha mente, dizendo que a internet ela é igual uma faca. Uma faca, você corta um tomate ou pode matar alguém. Ou seja, o problema não é a faca, é quem está usando. É porque a ferramenta, ela não é culpada do uso que a gente faz dela, né? Isso. Por exemplo, o martelo, eu construo uma casa com ele, mas com o martelo eu Agredir posso tirar alguém, a vida de uma pessoa. Isso, então... Mas o martelo é culpado por aquela vida tirada? Ele não é, mas sim o uso que a gente faz dele é um bom exemplo. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é algo que está chegando aí. Hoje está aí um tal de inteligência artificial. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o que é isso, como que, já que o bate-papo hoje é como que a internet pode ser útil para a gente. Primeiro explica o que é a inteligência artificial e se tem como de usar essa ferramenta em prol do estudo bíblico, alguma coisa. É bom ter entrado nesse assunto porque é um tema que eu gosto bastante, até não falei no início, né? Mas eu sou formado em sistemas de informação e eu estou me pós-graduando pela Universidade de São Paulo, né, pela USP, em ciência e análise de dados. Então, esse campo meu de estudo está totalmente correlato a essa área de inteligência artificial, de data science, que é um MBA que eu estou realizando lá. E a inteligência artificial é um tema que está muito em alta hoje. Explica pra gente. E de uma forma assim, bem objetiva, inteligência artificial são basicamente algoritmos que eles são previamente treinados para cumprir algum tipo de função. Um exemplo bem prático mesmo que eu posso dar em relação a isso, a gente tem, por exemplo, sistemas bancários, eles utilizam algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, para classificar clientes. Vou ter uma classificação lá de baixo, médio e alto, sei lá, baixo são os clientes com a maior nível de possibilidade de inadimplência e altos que têm menos. Então eu chego no banco, quero tentar fazer um empréstimo ali e por trás ali tem um algoritmo que já previamente treinado com informações históricas minhas, é uma das métricas que o banco vai utilizar para liberar crédito para mim, é aquele score. O Serasa utiliza, aquele score do Serasa é um exemplo de um algoritmo de inteligência artificial que está rodando ali atrás e que classifica os usuários e distribui aquele score. Então, assim, a inteligência artificial, ela está no nosso meio. A gente tem, por exemplo, lá o Facebook, lá, quando você marca o rostinho da pessoa e aparece o nome dela na foto lá, ele já automaticamente mostra que aquilo lá é um algoritmo de inteligência artificial que está ali por trás ali. Então, assim, tudo que a gente faz no dia a dia, hoje, muita coisa, né, está relacionado à inteligência artificial. E quando a gente traz isso para o âmbito cristão, de como essas tecnologias elas nos afetam, eu gosto bastante, porque é um tema que está muito em alta, se chama, o termo técnico são IAs generativas, mas o maior exemplo dele, por exemplo, é ChatGPT, mas tem o Copilot da Microsoft, o Gemini do Google, existem várias ferramentas de inteligência artificial hoje.
E eu gosto bastante de utilizar essas ferramentas, pastor, sabe por quê? Ah, Eu uso muito nos meus devocionais, por exemplo. Esses dias o senhor pregou sobre 70 semanas lá de Daniel. isso, na escola bíblica. Isso, uma forma bem bacana de usar essas ferramentas, eu poderia entrar, por exemplo, no chat GPT, olha, porque a gente tem os livros com estudos, mas alguns livros são bem caros, né? É difícil o acesso, não é todo mundo que consegue ter. Uma coisa bem, eu até falo aqui muito para o pessoal, incentiva as ovelhas a lerem, a estudarem, a comprarem materiais. Infelizmente, aqui no Brasil hoje é muito caro, né? Muito caro, né, Flávio? Eu acredito que eu não sei como poderia ser feito, mas se abaixasse um pouco os preços, nós teríamos mais estudiosos da palavra, né? E esse chat, não, essa inteligência artificial pode auxiliar nisso? Isso. Essas ferramentas, como elas são muitas vezes treinadas para cumprir algumas funções, eu consigo, por exemplo, não que elas vão substituir o livro ou o autor original, a gente tem que deixar isso bem claro, mas elas nos auxiliam conseguir a conquistar algumas informações, a adquirir algumas informações, né? Eu poderia, por exemplo, procurar abrir lá um chat GPT, olha, o que o autor tal está falando sobre as 70 semanas lá de Daniel. E aquela ferramenta que ela foi previamente treinada, ele vai me dar um esboço ali em relação a essa pergunta que eu fiz. E aquilo vai me ajudar no meu devocional. Sim. Muitas vezes, a gente pode fazer isso também, né? É parecido com o que a gente faz no Google, mas não é necessariamente a mesma coisa, né? Porque ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, eles simulam como se fosse um bate-papo real, né? Uma interação entre duas pessoas. E acaba que isso facilita até para quem tem uma dificuldade, né, com a internet, de abrir o Google, ir lá e pesquisar e ter que abrir um outro site. Essas ferramentas a gente acaba até ganhando um pouco de tempo com elas também, né? Mas, claro, sabendo filtrar bastante ali, né? Porque, assim, por mais que está muito evoluído, não é 100% assertivo e, na verdade, jamais vai ser. A limitação delas está naquela limitação que eu falei do treinamento que elas recebem, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, mas ajuda muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma biblioteca lá que eu amo, né? Tem possibilidade de todos os livros que eu tenho ali estarem na internet? Ou não? Ou tem livros ali que não foram publicados, ou que pela sua experiência, o que você me diz? Sim, pastor. Tem uma grande possibilidade de você encontrar referências de vários desses livros que você tem lá. De vários ou todos? Isso, de vários, mas entra na limitação da própria ferramenta, que ela vai ter as informações tal qual ela foi previamente treinada. E quando eu falo de treinamento, é de forma bem prática, literalmente como se os dados dos seus livros têm que ter sido inseridos lá com antecedência. Mas essa tecnologia hoje ela está tão evoluída, tem bilhões e bilhões de dólares sendo investidos, então é muito provável que o senhor vai acabar encontrando ali algum comentário, alguma coisa, alguma referência em relação a muitos dos livros que o senhor tem lá. Então, Flávio, só para nós encerrarmos esse bate-papo aqui sobre a inteligência artificial, como você mesmo disse, é uma ótima ferramenta, porém não substitui o nosso devocional, a Folha, ou hoje tem muitas pessoas que leem a Bíblia pelo celular, né? Então, de certa forma, auxilia, mas não substitui. Auxilia, mas não substitui. Sim. A gente tem que ter esse cuidado. Uma forma que eu gosto bastante de utilizar, por exemplo, é montar um cronograma de estudo em relação a algum determinado tema. É muito bom para isso. Sim, que legal. Novamente, voltando lá para as 70 semanas de Daniel, que o pastor estava pregando na semana passada, eu posso ir uma ferramenta dessa e pedir, olha, eu quero estudar sobre as 70 semanas de Daniel, faça para mim uma rotina de estudos de 1 hora por dia, que durante 7 dias eu vou abordar determinado tema. Sim. Ele vai me dar um contexto, eu posso pedir, olha, cite autores também que eu quero abordar, e ele vai me montar todo um cronograma. Então, quando a gente sabe utilizar bem essas ferramentas, é muito bom, a gente consegue ter um acesso muito legal em relação a todo tipo de conteúdo, mas claro, com o filtro de que não substitui a ferramenta principal, que é a palavra, né? A gente acha talvez eu vou encontrar alguma referência lá, mas claro, sempre é igual os bereanos, né? Sempre que eu comparo na palavra. Flávio, desde já eu quero te agradecer por essa aula aqui que nós aprendemos sobre como usar a internet a nosso favor. E para a gente encerrar, essa aqui não estava nem no script, mas qual o conselho que você dá
para que as pessoas não se corrompam pela internet? Qual o conselho que você daria para a gente encerrar esse bate-papo? Porque, assim, como que ali nós temos acesso a tanta coisa, tem coisa boa e coisa ruim. E você já disse também que a gente tem que ter um filtro, uma bagagem, né? Mas para que as pessoas não se percam também, qual o conselho maior que você daria para a gente encerrar esse bate-papo aqui? Olha, sem dúvidas nenhuma, é ter cuidado com o que eu acesso e saber filtrar o que eu estou informação, acessando, né? filtrar a informação. Quando a gente lida com estudos bíblicos, a gente está falando de coisas que a gente vai ter acesso via internet. Então, assim, eu não sei, muitas vezes eu não sei de onde que aquela informação tá vindo. Então, Isso. assim, a gente tem que Ver ter a fonte também, né, isso, a gente não tem Flávio? muitas vezes a fonte. Então, assim, eu tenho que comparar com a palavra. Não é porque eu achei algo na internet, não é porque eu vi na página da internet, não é porque eu vi num vídeo no YouTube, não é porque um chat GPT me contou que aquilo é realidade. Eu poderia usar um critério que eu uso para comprar livro, por exemplo, eu amo livro, mas eu não compro livro pela capa e nem pelo título. Eu compro 99% dos meus livros pelo autor. A gente consegue seguir essa mesma linha pela internet? Eu vou ver um artigo sobre a 70 de Daniel. Tem como eu saber quem escreveu? Tem. A gente poderia usar essa forma ou não? Isso é difícil porque depende muito de onde eu estou acessando aquela informação. Se eu estiver, por exemplo, acessando um paper ali, algum estudo científico, com certeza vai ter algum registro das citações ali, Sim, dos autores, das pessoas que foram utilizadas para montar ali aquele paper acadêmico, por exemplo. Mas aí entra no ponto de que nem tudo eu vou ter o autor. o autor. Um exemplo disso, por exemplo, o Wikipedia está caindo em desuso, mas é bastante conhecido. Mas o Wikipedia, eu já fiz muito trabalho na escola, no ensino fundamental médio pelo Wikipedia, mas o Wikipedia eu posso entrar aqui agora, tem um artigo lá publicado, lá alguma coisa, eu mesmo edito aquilo lá e escrevo o que eu quero. Então, assim, a gente tem que ter um filtro muito grande das informações que a gente está acessando. E não, a gente está falando aqui, claro, no contexto cristão, mas em todos os âmbitos da nossa vida, né? Tudo que a gente lida de informação absorvida da internet, a gente tem que ter um filtro de que quem que está falando aquilo, de onde que veio. É o discernimento Isso. espiritual também. Flávio, aperta minha mão Pastor, aqui. prazerzão. Obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho com você, com a Adela. Você é uma benção. Obrigado, pastor. Despede aí do pessoal para a gente terminar. Pessoal, obrigado por vocês terem participado desse papo aí conosco e espero que tenha sido de valia para vocês. Muito bom. Meus irmãos, fica aí com a gente que tem muita coisa boa aqui na TV. Próximo quadro. Esse bate-papo foi legal para a gente saber como lidar com a internet. Próximo quadro agora, o nosso obreiro Zilton. Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra e hoje nós voltaremos com as análises das canções que nós cantamos no culto, as canções que estão em alta na nação, principalmente aquelas que nós entendemos que elas edificam a nós, edificam o corpo. A nossa intenção aqui não é criticar aquilo que está sendo cantado, mas trazer o contexto bíblico para que nós venhamos entender aquilo que estamos cantando e verdadeiramente cantar a palavra. E hoje, a música que nós iremos analisar é uma das músicas mais cantadas do momento. Se você prestar atenção em algumas transmissões da internet, você vai ver que ela está em top 1 até nos áudios do Instagram, que é a canção Tu És, que é uma canção da banda F-Hop, que é a da Florianópolis House of Player, que é uma banda de uma igreja lá de Santa Catarina. Eles têm um trabalho extenso com composições de música, salas de oração, e essa música ela é muito interessante, porque ela relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas da ótica da mulher samaritana, conforme narrado no Evangelho de João. E ela teve vários compositores, foram, se não me engano, 7 compositores, e isso nos mostra que eles têm uma preocupação muito grande em contribuir para que o canto não tenha pontas soltas e esteja extremamente alinhado com a canção. A música ela sempre vai destacar a sede espiritual e a provisão de Jesus como a água viva que satisfaz eternamente. Então vamos ao que a letra diz. A canção começa relatando o seguinte: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
A canção ela vai começar contextualizando o cenário bíblico do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que é relatado em João 4,6. É quando Jesus ele se assenta à beira do poço e aparentemente ele deixa claro que ele esperava por ela. Ali era um encontro marcado. E a música ela vai seguir até o final, narrando esse contexto e falando sobre esse encontro da mulher com Jesus e o que foi gerado dentro dela. O encontro é o tema central da canção. A letra ela descreve como Jesus, um judeu, ele viu a necessidade espiritual de uma mulher samaritana. E o interessante é porque o judeu ele não se davam bem com os samaritanos. Então ela deixa muito claro que ele oferecer para ela água viva representa uma salvação que somente ele poderia entregar. Uma salvação que somente Jesus pode oferecer para mim e para você. Independente do contexto da época, das diferenças ideológicas, ele sempre vem ao encontro daqueles que estão favoráveis a servi-lo, aqueles que têm o coração sedento dele. Ele reconhece em mim, reconhece em você a sede que nós temos. A segunda parte da canção vai falar o seguinte: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o seu falar. Aqui nessa parte ela expressa o seu desejo de nunca mais buscar em outras fontes. Uma alusão do que nós vemos em Jeremias 2,13, que é um texto onde Deus fala do relacionamento dele com Israel e que Israel, além de o abandonar, ele que era fontes de águas vivas, eles constroem para si cisternas rotas, cisternas incapazes de matar as sedes deles. Então aqui ela faz uma alusão a Jeremias, mas trazendo para ela o contexto onde ela fala, olha, será que o lugar é o poço de Jacó? Jacó cavou esse poço, eles estavam tão apegados ao poço que eles esqueciam que eles tinham um Deus que poderia prover para eles em qualquer lugar. Então, quando nós vemos essa situação, a música vai falar em João 6,35, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, mas aquele que crê em mim jamais terá sede. Então nós vemos que ela creu em Jesus, pois ela deixa claro que ela não vai mais precisar da fonte que ela bebia antes. Ela não precisa mais de outras fontes, ela não precisa mais de um poço, pois agora ela tem um rio de água viva que jorra dentro dela. E a terceira parte da música vai falar o seguinte: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aqui a canção ela avança para um reconhecimento pessoal de que Jesus ele é a fonte da vida e é o Messias esperado. Algo que naquela época eles ansiavam devido a estarem dentro do jugo político de Roma e se sentirem subjugados, pagando altos impostos. O contexto que eles viviam era de alguém que necessitava de uma libertação política, mas também espiritual, dado o fato de que o sacerdócio daquela época estava corrompido. Havia uma corrupção não apenas moral, mas também espiritual naquele lugar. E esse reconhecimento, ele declara Jesus como o dom de Deus e o Salvador. Como nós podemos ver em João 4, 25 e 26, onde o texto vai falar o seguinte. Olha o que ela faz. Ela disse, eu sei que vem o Messias, que chama o Cristo, e quando ele vier, ele anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, eu sou o que fala contigo. Então a revelação dela de entender que tinha uma necessidade de ter um Messias faz com que Jesus fale para ela claramente, não, eu sou o Messias. E ela na canção, ela deixa muito claro pela visão da mulher de que ele é o dom de Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador. Jesus ele não apenas quer curar as nossas necessidades, matar a nossa sede, ele quer ser o nosso Deus, ele quer guiar toda a nossa vida, todas as nossas decisões. Então essa canção ela é profundamente enraizada nas Escrituras, ela reflete fielmente o encontro transformador entre Jesus e a mulher samaritana. E ela ainda destaca a provisão de Jesus como a fonte de água que satisfaz a nossa sede espiritual para todo sempre. Com base na análise das letras e das referências bíblicas que é presente na música, ela respeita extremamente a narrativa e o contexto bíblico. Não é com dificuldade que nós podemos afirmar que Tu És é uma canção extremamente baseada na palavra, podendo até ser comparada à palavra cantada.
e ela certamente é recomendada para o canto dentro das igrejas, porque além da canção ser uma melodia que contribui para o bem-estar, ela tem uma adoração que é centrada em Jesus e que ela edifica totalmente o corpo. Então, que todas as vezes que você vier cantar a canção Tu És, você tenha também essa revelação de que Jesus, ele é o provedor da sua vida, mas ele é Deus. Ele não é apenas o Deus que veio para te dar algo, ele veio te entregar algo muito maior, que é a sua salvação e a nossa vida com ele após a nossa partida. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Zilton. Pessoal, não esquece de dar o like e nem de compartilhar. Nós vamos agora te mostrar a agenda da igreja para você participar com a gente e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na Rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Juntos somos mais fortes. Te falei que o programa hoje está uma bênção? A gente nunca perde tempo por estar aqui toda quinta-feira, 21h, esse programa que tem edificado a vida de muitas pessoas. Só não esquece de dar o like nem de compartilhar. O quadro agora é da minha irmã em Cristo, Adrila. Qual que é o texto de hoje, Adrila? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje mais um quadro do Passagens e Personagens Esquecidos. E hoje eu quero falar de um personagem da história de Davi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25. E já adianto que é um capítulo extenso, então nós vamos selecionar alguns versículos específicos, mas depois você lê em casa. Nós vamos falar sobre Nabal. Não sei se você conhece ele, mas é um sujeito que está ali, ele tem algo a nos ensinar. Não é um personagem
com grandes referências, porque hoje eu quero usar ele justamente para o contrário, para que nós não sejamos como Nabal na vida de alguém. Então vamos entender quem é esse personagem e por que ele nos dá um parâmetro para não seguirmos e para não fazermos parecido. Vamos entender. A partir do versículo 1 fala assim: Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região de Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era época de tosquia dessas ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail, e era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi envia os mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Agora pula lá para o final do capítulo 25, a partir do versículo 35. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa e viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei, se divertir e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Bem, para você entender essa história, Samuel havia acabado ali de morrer, tinha sido sepultado, e agora eles estavam ali no deserto, né? O Davi e seus homens estavam ali no deserto. E era a época ali de tosquia daquelas ovelhas. E ele chega perto daquele povo, daquelas ovelhas, que eram as ovelhas de Nabal, de propriedade dele, e pede para que ele reparta com seus homens, porque por muito tempo Davi cuidou daquele ambiente e protegeu, né, as terras e as propriedades daquele povo que estava ali. Só que Nabal era muito rude, muito insensato. E ele provavelmente era adepto ao reinado de Saul. Por isso que ele fala assim, ó, há muitos servos que fogem de seus senhores. Então pode ser que ele era ali mais favorável a Saul do que Davi. Então ele era um homem maldoso e ele se recusa a ajudar Davi. E quando isso acontece, ele desperta uma ira tão grande em Davi, que Davi decide matar tudo e todos os seres que estavam ali no acampamento dele, que eram de propriedade dele, como forma ali de ira, de raiva mesmo, né? Davi era muito sanguíneo, né? Então, a gente percebe que ele realmente ia matar. E aí os servos de Nabal vão até Abigail, que é a esposa dele, uma mulher muito abençoada, e comunicam para ela. E ela vai até Davi, prepara um banquete, pede desculpas, e aí Davi acaba quebrantando seu coração em relação a Nabal.
e deixa para lá, né? Não exerce ali justiça com as próprias mãos. Mas o que eu quero falar sobre Nabal com você hoje? Em primeiro ponto, a gente percebe que ele é um homem insensato, porque os seus servos falaram isso, e tem uma parte da história que Abigail, ela diz que ele era um homem insensato. Ela chega dizendo isso para Davi. Como eu disse, leia o capítulo 25 inteiro que você vai ver. Então, primeiro ponto que eu quero trazer para você. O homem insensato, ele ameaça não só a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Nabal, ele colocou em risco sua família, seus filhos, seus servos, todo mundo que trabalhava ali para ele e também ele. Então, a primeira pergunta que fica para você: você tem sido insensato com as atitudes do dia a dia? Porque quando nós somos insensatos, nós colocamos todos aqueles que nós amamos em perigo, assim como Nabal fez. Então, que você todos os dias peça a Deus sabedoria para não agir com a insensatez que Nabal agiu em relação a Davi. O que custava ele dividir ali com os homens de Davi um pouco das suas ovelhas? Afinal, isso era gratidão. Eles funcionaram ali como um muro de proteção para eles por muito tempo. Os próprios servos de Nabal reconheceram isso. Então, bastava um pouquinho de sabedoria para ver isso. Que nós não sejamos como Nabal. Que nós sejamos gratos àqueles que nos protegem, até que de forma indireta, àqueles que nos abençoam, e que nós não sejamos insensatos, egoístas, a ponto de colocar nossas famílias, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós trabalhamos, em ameaça, por causa da nossa própria insensatez. Em Eclesiastes 4:5 fala assim: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Foi exatamente isso que Nabal fez. Ele cruzou os braços, falou, não vou ajudar Davi, e pronto. Determinou ali um decreto de destruição sobre si próprio e todo mundo ali que dependia, né, das propriedades dele. Segunda lição sobre a vida de Nabal. Ninguém consegue conversar com ele. É um homem duro, é um homem insensato. Olha para você ver o que Nabal provocou. Em Provérbios 23:9 fala assim: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Será que as pessoas têm tido essa visão sobre mim, sobre você? Às vezes vão falar um assunto delicado, um assunto difícil com você e falam, nem vou tentar falar com fulano e com ciclano, porque ele é difícil, ele é tolo, ele é insensato, ele não vai me ouvir. E aí prefere levar as demandas para outras pessoas que são mais sábias. Vale a gente colocar na balança se nós temos sido Nabal, se nós temos sido as pessoas que outras pessoas evitam de vir falar conosco por causa das nossas reações, por causa que sabe que não vai adiantar, que nós às vezes somos pessoas duronas demais, pessoas que são muito inflexíveis, né? Não flexibilizam nada, é tudo da maneira como nós próprios queremos. Então, assim, como será que as pessoas têm enxergado a nossa vida de fora, né, para nós? Será que elas olham e falam, nossa, eu posso conversar com aquela pessoa, eu posso dar esse toque para ela, eu posso dar esse conselho, posso fazer essa crítica para ela? Porque é uma pessoa humilde, é uma pessoa que vai aceitar, é uma pessoa que vai ouvir, é uma pessoa que é fácil de conversar, é fácil de tratar com aquela pessoa. Vale a reflexão. E por fim, a festa do tolo, ela não dura muito tempo. Por que eu falo isso? Lá no finalzinho, você pode perceber que a Abigail, ela dá um jeito de consertar a situação. E ela leva ali para Davi, para os seus homens, alimentos, né, preparados com muito carinho, para que ele desista de destruir todos ao redor de Nabal. E aí, quando ela volta para o acampamento, um detalhe, ela faz isso de maneira silenciosa. Ela não conta para Nabal, que era o marido dela. Ela simplesmente, sem perder tempo, pega os alimentos e leva para Davi, se joga diante dele, pede desculpas por Nabal e não conta isso para Nabal, né? Quando ela volta, ela decide também não contar para ele naquele momento porque ele estava bêbado, fazendo um banquete de rei. Olha para você ver a insensatez desse homem. Não podia dividir as ovelhas ali com homens que cuidaram de sua própria vida, mas estava dando um banquete digno de um rei para o seu próprio povo, ficando bêbado. Esse era o homem, esse era o perfil de Nabal. Então, quando ela volta ali para aquele lugar e ela vê ele bêbado, ela não conta o que fez e no outro dia ela vai contar. Acontece que ele fica tão indignado com aquela situação
que a palavra fala que ele teve um mal súbito. E depois de alguns dias, Deus o levou. E mais pra frente fala assim, ó. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribua a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. E assim foi. Então, Nabal perdeu a vida e perdeu a esposa. O tolo não consegue administrar por muito tempo os seus próprios bens. Antes ter continuado vivo e antes ter continuado com a sua esposa. Se ele tivesse ali dividido as coisas de bom grado com o exército, né, com os homens de Davi. Então fica a reflexão. Era preferível ter dado as ovelhas, feito um banquete para aqueles homens, do que ter perdido a esposa e do que ter perdido a própria vida, né? Então que nós não sejamos assim como Nabal, que vamos acabar perdendo aquilo que é precioso para nós, aquilo que é importante para nós por causa da nossa tolice e por causa da nossa insensatez e principalmente por causa do nosso coração tão enrijecido em ajudar, né, em ser gratos àqueles que cuidam e nos abençoam. Essa é a vida de Nabal. Como eu te disse, depois você lê a história. Tem diversas lições nesse texto que a gente pode tirar, que a gente pode extrair, mas como o tempo é curto, separei hoje aqui essas 3 lições. E eu espero que você não seja assim como Nabal, né? Vamos vigiar, vamos orar para que nós sejamos diferentes desse perfil, sejamos homens e mulheres ao contrário do que ele foi. E é isso, espero que tenha falado com você. Como eu te disse, leia e estude esse capítulo, é um capítulo muito rico de detalhes. Com certeza vai edificar você. Até mais, fica com Deus. Beleza, obrigado, Adriano. Vamos ouvir a palavra, pessoal? A palavra hoje está muito edificante. Deus vai falar muito com você pela palavra. Meus irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Estamos aqui uma série de mensagens sobre a vida de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. E então saiu um ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Homem de Deus, tem morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei a farinha. E ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mais nenhum mal dentro da panela. Este é o 3º dia que nós estamos falando sobre a vida do profeta Eliseu. E na última aula nós falamos sobre quando Eliseu assume o seu ministério, ele é sucessor de Elias. O povo estava muito distante do Senhor, os profetas estavam sendo perseguidos, o povo dividido entre Deus e Baal. Então, enfim, a nação de Israel estava um caos. E um dos papéis do profeta, o profeta no contexto bíblico, principalmente no Velho Testamento, eles representavam a voz de Deus, era a voz profética. Quando Deus queria falar algo, na maioria das vezes era o profeta que transmitia. Mas um dos papéis do profeta era cuidar da escola de profetas. O que seria essa escola de profetas? Era quando alguém tinha um chamado, eles iam para essa escola para aprender. Se fosse hoje, era muito parecido com o seminário. Hoje, quando alguém tem um chamado, ele vai para o seminário para aprender sobre a Bíblia, sobre a igreja, enfim. E haviam 4 escolas de profetas. Havia uma em Jericó, havia uma em Betel, havia outra no Jordão e havia outra em Gilgal. O interessante é que nessas 4 cidades havia uma crise. Em Betel havia os zombadores, leia depois 2 Reis capítulo 2. Em Jericó as águas estavam amargas, 2 Reis capítulo 2. Em Gilgal, que é essa que eu li e estou pregando para vocês, tinha fome.
E na escola de profetas em Jordão, o lugar estava pequeno, apertado. Leia depois, 2 Reis, capítulo 6. O que isso tem a ver, pastor? Você percebeu que nessas cidades havia crise? Por quê? É o diabo querendo calar a voz profética. É o diabo não querendo que a voz profética se expanda. Então ele sempre coloca a crise. Pastor, onde nós aplicamos? Hoje Deus também tem colocado uma voz profética na sua boca. O inimigo não quer que você se posicione, levanta e diga, assim diz o Senhor. Por isso que ele quer colocar crise, por isso que ele quer dificultar a sua vida, por isso que às vezes ele não quer que você se expanda, ele vai colocar algumas dificuldades, ele vai deixar a sua vida amarga, como aconteceu em Jericó, ele vai colocar uns zombadores, pessoas para querer te parar, ele vai te colocar num lugar apertado, como aconteceu em Jordão, ele vai tentar te parar com alguma fome, com alguma necessidade, mas eu quero que você entenda, o nome Eliseu significa o Senhor é a minha salvação. Essas cidades estavam em crise, mas Eliseu passou por cada uma delas. E onde Eliseu passou, veio a solução. Onde Eliseu passou, veio a resposta para nos ensinar que, por pior que seja a crise, quando Deus aparece, Ele é a nossa salvação. E eu não sei aquilo que o inimigo tem tentado fazer para te parar, se é te entristecer, te apertar, amargar a sua vida, mas quando Deus está conosco, Ele traz a resposta, Ele traz a solução e o inimigo não vai calar a voz profética que Deus te deu. E eu te convido hoje, levanta aí na sua casa, levanta no seu trabalho, abra a tua boca e diga, assim diz o Senhor, Deus tem colocado uma palavra na sua boca, não se cale e não retroceda. Mas eu quero falar com você aqui nessa mensagem sobre a crise que estava acontecendo em Gilgal. Gilgal era uma cidade. O nome Gilgal significa círculo de pedra. Gilgal ficou conhecido, pessoal, quando Israel caminhou pelo deserto durante 40 anos, eles pararam em Gilgal. E ali eles levantaram um altar ao Senhor, ali o maná cessou. Então, Gilgal é um lugar que tem história na Bíblia. E quando os discípulos de profetas estão ali com Eliseu, a Bíblia vai dizer que houve fome. Aqui nós vemos uma estratégia que o inimigo tenta usar. O que é fome, pastor? Fome, você sabe, é a ausência de comida, a ausência de alimentos, a ausência de coisas básicas para o ser humano sobreviver. Geralmente, quando uma pessoa tem fome, a pessoa fica fraca, o corpo não se desenvolve direito, nós ficamos desesperados. A fome desperta em nós o que há de pior. A pessoa pode ser um chefe de família, uma pessoa boa, se vê que tem fome, rapaz, para sustentar a família, a pessoa faz até aquilo que não é da índole dela. A fome nos faz nos sentir pequenos, incapazes, e a fome nos leva ao óbito. Repare que nessa cidade tem uma crise, uma fome, e essa fome aqui, ela não veio só para alguns. Toda a cidade foi afetada, inclusive Eliseu e os seus profetas. Aqui eu preciso te ensinar, preciso aplicar. Presença de Deus em nossas vidas não nos isenta de enfrentar crises. Presença de Deus em nossas vidas não nos tira as adversidades. Talvez eu estou pregando para alguém aqui, você é servo de Deus, você busca a Deus, você é comprometido com Deus, mas você tem enfrentado algumas crises. Pastor, eu não estou enfrentando fome, literalmente, eu sei, mas tem hora que a gente fica sem algumas coisas básicas, sem algumas coisas necessárias para a gente viver. É a crise de fome, é aquilo que nos enfraquece, é aquilo que nos leva ao óbito. Mas o que me assusta nessa história, para a gente já entrar aqui, é que segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, essa fome aqui, só para uma outra informação, cronologicamente é a mesma fome de 2 Reis, capítulo 8. Essa fome aqui já havia durado mais ou menos 7 anos. E segundo Crônicas, capítulo 7, 13 e 14, vai dizer que o Senhor havia falado para o seu povo, quando eu enviar a peste, quando eu enviar a fome, vocês corram para a minha casa
E aí ele vai dizer aquele versículo que a gente conhece: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando vier a fome, quando vier a crise, quando vier a dificuldade, venham até a minha presença, me clama, me busca, me invoca, porque eu sou poderoso para trazer a resposta. Talvez você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra, você por causa de uma fome, você saiu da igreja por causa de uma dificuldade, você se esqueceu do Senhor e agora é hora de clamar, agora é hora de buscar, agora é hora de você invocar o nome do Senhor, porque apesar das crises, no céu não tem crise, no céu não tem fome, a resposta virá do céu, a abundância virá do Senhor. E eu vou te ensinar aqui hoje como que nós enfrentamos as crises. A primeira coisa que eu vejo aqui, os discípulos dos profetas estão enfrentando a crise. É verdade, a crise chegou para eles, mas a Bíblia vai dizer que todos eles estão assentados diante do profeta. Aqui eu aprendo duas coisinhas, eu vou encerrar aqui por causa do tempo, semana que vem a gente dá sequência à palavra. Talvez você fale: pastor, eu estou numa crise louca, estou numa dificuldade, e como que eu faço? E agora? Primeira coisa, eles estão enfrentando crise, mas eles estão diante de Eliseu. Eles estão diante da pessoa certa. Guarda isso aqui. Na crise, passa a crise diante de Deus. Passa a crise na presença do Senhor. Enfrenta o problema, mas enfrenta na presença de Deus. Pode chorar, pode espernear, pode ser mandado embora do emprego, o médico pode ter dado uma notícia ruim, você pode ter sido lesado, mas que nada disso te tire da presença de Deus. Todos eles estão diante de Eliseu. Pastor, por que você está dizendo isso? Como pastor há muitos anos, é só a crise chegar, a pessoa para de orar, a pessoa esquece de Deus, a pessoa acha que Deus está contra ela, a pessoa acha que Deus não a ama. Irmãos, essa fome chegou para todos. Você não vê nenhum discípulo reclamando de Deus. Você não vê nenhum discípulo de profeta reclamando do profeta, porque eles entendem que a crise vem para todos, mas eu estou na presença de Deus. E a última coisa, eles estão assentados. Você não vê esses discípulos apavorados, correndo para um lado e para o outro, e desesperados. Não. Quando você vê na Bíblia uma pessoa que está assentada, significa que ela está confiante, significa que ela está numa postura onde ela sabe que vai dar certo. Então não permita que a crise te abale psicologicamente, não permita que a crise te apavore. Não permita que a crise te faça correr para um lado e para o outro. Não, descansa em Deus, confia no Senhor. Talvez eu estou falando para alguém que o seu filho está perdido nas drogas, ou você recebeu aí um atestado do médico que te entristeceu, você foi mandado embora do emprego, você recebeu uma mensagem no WhatsApp que te abalou, você está desesperado, correndo para um lado e para o outro. Olha dentro dos olhos do pregador aqui. Olha, descansa em Deus. Eu gosto muito do Salmo 37, verso 5 em diante. Entrega teu caminho ao Senhor. Entregou? Confia. Descansa, vírgula, porque Ele tudo fará. Tudo. O salmista não diz a metade. O salmista não diz talvez Ele fará. Não, Ele tudo fará. Confia no Senhor. Esteja diante de Deus, na postura correta, e o resto deixa que Deus cuide. Vamos orar. Semana que vem a gente fala mais sobre como vencer as crises. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra. Quantas crises nós enfrentamos, quantas dificuldades. Como esses discípulos aqui, nós às vezes temos necessidade de tanta coisa. A crise chega para todos, o problema vem para todos nós. E às vezes a gente sente falta de coisas básicas. Situações que despertam em nós aquilo que tem de pior em nossas vidas. A gente fica nervoso, fica apavorado, mas hoje nós aprendemos que quando a crise chegar, eu tenho que clamar, eu tenho que invocar o Senhor.
E esses discípulos, todos eles, estão assentados diante do profeta. Passa a crise que passar, mas eu estarei diante do Senhor. Passa a crise que passar, mas eu não sairei da presença de Deus. Eu estarei assentado, confiante que o meu Deus irá fazer. Essa pessoa que ouviu essa palavra, esse pai de família, quem sabe está endividado, ô Senhor, traz a resposta. Essa pessoa que ouviu uma notícia tão ruim do médico, que a gente venha entender que Tu és o Deus que está acima da medicina. Essa causa na justiça, esse filho desobediente, essa vida que nunca dá certo, esse relacionamento que sempre está em crise, Deus. Eu lhe peço aqui em nome de Jesus, entra com providência. Essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa se reconciliar hoje. Pai, que essa palavra faça a diferença em nossas vidas. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até agora. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Deus te abençoe, um abraço e a paz do Senhor. Com Deus!